Vamos ter uma noite muito bacana hoje, porque hoje é a nossa noite 6x7. Quem já participou aqui? Quem já esteve aqui, viu? É muito legal, é muito legal. O pessoal está um pouco desanimado, hoje está meio frio e tal, né? É isso aí. Então eu quero chamar as pessoas que vão compor a nossa frente aqui agora. Priscila Santos! Palmas para Priscila! Felipe Rosa! Paola! Alexandre Klassin! Flávia, não sei o sobrenome dela. E o Klaus. Show. Priscila, por gentileza. Posso ficar falando um monte de coisa até começar o tempo, né? Epa, não tô vendo o tempo. Já começou? Aonde? Cadê? Não tô vendo. Aonde? Cadê o tempo? Cadê o tempo? Cadê o tempo? Não tá correndo o tempo. Aqui não tem problema. E daí, gente, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui. Eu não tem tempo correndo ainda. E foi. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre as escolhas que cabem a nós. Muitas vezes a gente fica esperando uma resposta de Deus, e algumas escolhas das nossas vidas, elas cabem a nós. E eu queria ler com vocês Êxodo 2, de 1 a 10. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o e betumou com betume e piche. E pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Tadinho. Teve compaixão dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça, e a mãe do menino o chamou. E então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino, cria-no e cria-no. Pagar-te-ei o salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe de volta à filha do Faraó. Pensa que legal isso que aconteceu. O nome dessa mulher é Joquebede. E ela é uma heroína da fé para mim. É para ficar de pé? Mas não faz muita diferença. Ai. Então, a Joquebede percebeu que não ia dar certo ela ficar escondendo o filho dela. Então, ela resolveu fazer o que o faraó tinha mandado, e resolveu colocar o filhinho dela no Nilo. Ela foi inteligente e tomou uma decisão. Ela teve uma escolha, pensou uma ideia e foi lá e executou. E eu fico pensando como mãe a agonia que deve ter dado no coração dessa mulher, né? Pegar o filhinho lindo, né? Quem é mãe aqui vai me entender. A Bíblia falava que ele era formoso, então gordinho, maravilhoso, delícia, aquelas preguinhas na perna, deu a embrulhadinha, botou no cesto. E aí, o que podia acontecer? Que milhões de coisas podiam passar na cabeça dessa criança, dessa mãe, de colocar um bebê de 3 meses no cestinho, à margem de um rio. Mas Joquebede teve uma ideia: vou colocar o nenê no cesto. A pessoa podia olhar para ela e falar assim: você está mais louca do que jogar ele no Nilo, né? E ela foi lá e preparou a ideia. Então ela teve a ideia e ela executou a ideia. Ela foi muito inteligente em executar a ideia. Ela construiu um cestinho da melhor forma possível, não fez lá uma caixa de papelão, né? Ela pensou e executou o negócio bem certinho. Afinal de contas, lá dentro estava o tesouro, a coisa mais preciosa que ela tinha, que era o bebezinho. E ela queria que esse tesouro sobrevivesse, né? Ela não fez de qualquer jeito. Ela botou betume, ela colocou piche, ela deixou de um jeito que não entrasse água no riozinho, caprichou, deu o melhor de si, se empenhou. Que agonia que dá esse negócio. E aí ela esperou, sentou e esperou. E muitas vezes a gente tem umas ideias e a gente fica lá, corre atrás e vai de um lado e vai para o outro e não executa aquilo direito. Só fica tendo ideia. Mas ela esperou. E ela foi esperta. Mandou a filhinha ficar de olho. Falou: filha, vai lá, fica de buzu para ver o que vai dar esse negócio. Né? Ela ficou administrando a ideia que ela teve debaixo dos olhos dela. Vai lá,
presta atenção, vê o que vai dar com o meu cestinho para lá e para cá. E ela viu a ideia dela funcionar. A filha de Faraó achou o cestinho e ainda mais massa de tudo, né? Devolveu para ela. Ela pegou aquele neném, colocou no cesto, na ideia dela, entregou para o Nilo e a filha de Faraó devolveu para ela e ela ficou com ele até ela desmamar. Então Joquebede não ficou esperando, sentada lá no banco, lamentando, enquanto o neném de 3 meses chorava. Ai, vou perder meu filho, porque todos os nenéns estavam morrendo naquela época. Se você ainda não leu essa história, lê lá em Êxodo, que é muito legal. Então, estava todo mundo morrendo. E ela poderia ter ficado sentada no banco da casa dela, esperando o neném dela morrer também. Porque uma hora ou outra, o choro ia ficar muito alto e o segurança ia aparecer lá, ia pegar o bebê e ia matar. E Joquebede não ficou lá sentado esperando para que Deus descesse do céu. Vocês já ainda vou ter tempo, que legal, de contar a piadinha. Já viram aquela piada do carinha que estava morrendo afogado? E aí Deus foi lá, mandou uma escada para ele ir para um lugar, mandou um botinho para ele, e ele esperando que Deus viesse dos céus e o arrebatasse com suas próprias mãos. Deus pode fazer isso, mas Deus quer que a gente tenha as nossas próprias ideias e que a gente execute aquilo que Ele nos deu inteligência para fazer. Né? Então Joquebede não esperou Deus descer do céu e salvar o seu próprio filho. Ela tomou a iniciativa, criou o cestinho, fez com excelência e Deus abençoou a ideia que ela teve. E Moisés se tornou um grande príncipe do Egito. E além de ser um príncipe do Egito, ele livrou todo o povo de Deus das mãos do inimigo, das mãos dos egípcios. Boa noite, galera. Tudo bem? Eu tenho bastante tempo hoje, estou tranquilo. Vou fazer um momento aqui. Assim, pessoal, eu estava meditando sobre a palavra que eu ia falar hoje e eu pensei assim, cara, a gente tem que falar um pouco sobre praticar o cristianismo, né? Porque tudo que a gente quer fazer na nossa vida, a gente tem que ir atrás de praticar para a gente melhorar, né? Então, eu fico pensando assim, eu gosto muito de assistir programa de culinária. Então, cara, todos os possíveis e imagináveis que tem no Netflix eu já assisti. Eu tenho certeza que tem um monte de gente aqui que gosta. E, cara, eu sempre fico olhando aquela galera, assim, cortando cebola, né? E daí eu vejo, assim, cara, tem uns caras que são ninja, né? E eu, assim, eu até consigo cortar uma cebola bem cortada, assim, se tiver com uma faca afiada, se eu tiver focado, se ninguém me der um susto do lado, no mesmo momento que eu estiver fazendo isso. Mas não importa a minha habilidade, sempre vai ter o samurai da cebola, que é aquele cara que pega e bota lá. 2 segundos está lá a cebola toda cortada. O cara tipo, faz uma Mona Lisa na cebola, se você pedir para ele, te olha no olho quando estiver fazendo. E por que o cara é melhor do que eu? Porque o cara pratica. E por que a gente acha que no cristianismo a gente não tem que praticar? Que a gente tem que fazer as coisas acontecerem? Então assim, eu fico pensando, por exemplo, fé. A gente tem que praticar a nossa fé. A gente tem que ir atrás disso. E cara, eu vejo Jesus, por exemplo, vários episódios na Bíblia, né? Mas o que me marca especialmente é quando ele andou sobre as águas, né? Que é sensacional, né? Então ele foi lá, mandou os discípulos, vamos lá na frente que eu tenho algumas coisas para resolver aqui, subiu no monte para orar. Quando ele terminou, estava meio de noite já, e a Bíblia fala exatamente assim, ó: ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Então, cara, simples, né? Só andar pelo mar. E o dia que você estiver fazendo stand-up paddle sem a prancha, você está chegando lá, está quase lá. E, gente, a gente tem que pensar assim, poxa, como que a gente se dedica para Deus, né? Como que a gente se dedica para Jesus? Cada pessoa tem um jeito de fazer isso, né? Às vezes eu penso assim, a gente está no louvor aqui no meio do culto, e tem gente que gosta de levantar o braço, e tem gente que fica um pouco mais tímida, mas às vezes você está lá, cantando no louvor, um pouco tímido, e você sente aquela vontade, eu vou levantar um pouquinho meu braço hoje. Hoje eu vou fazer um pouquinho assim, só um. E quando você faz isso aqui, assim, você está meio falho na fé, você não está acreditando muito, você está meio distante e tal, mas quando você faz isso aqui, assim, ó, um fio de cabelo da tua nuca aqui, assim, ó, dá aquela arrepiada. E nessa hora você pensa assim, yeah, ia falar yeah, né, Aninha? Falei para você que ia falar yeah, né? Era uau antes, né? Eu falei yeah. Você pensa, uau, cara, não deixa esse fio da meada fugir. Não deixa,
busca Ele, vai lá, a próxima vez você levanta um pouquinho mais, a próxima vez você abre o teu braço, a próxima vez você canta mais alto, não deixa fugir esse fio da meada. Quando você vê, você vai estar lá dentro, cara, você vai estar tudo arrepiado, você vai estar, Pai, eu estou aqui, o que você quer que eu faça? A gente tem que ir atrás disso, gente, a gente tem que perseguir isso. Eu fico pensando 3 minutos e meio, tranquilo, estou de olho no relógio aqui, ó. Eu pensei esses dias, cara, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui para vocês me perdoem a minha falta de criatividade, tá? Mas eu vou falar do mesmo jeito, porque é a única coisa que eu tenho para falar aqui hoje. Então, vai ser isso. Mas eu fico pensando assim, cara, o que a gente faz quando a gente quer ir para a padaria comprar um pão? Eu vou de carro, o que a gente faz? A gente chega no nosso carro, bate o alarme lá, pipi, abre a porta, entra no carro, senta, certo? Liga o motor e anda, ok? Alguém entra no carro e não liga o motor? Alguém? Não levanta a mão se você não, né? Se você fizer isso, não levanta a mão, que é constrangedor. É estranho, tá? Não faça isso. Mas por quê? A gente precisa, para andar com o carro, a gente precisa ligar o motor. E por que a gente entra num carro que chama cristianismo, a gente senta nele, fecha a porta, bota o cinto e não liga a chave da oração, não aperta o botão ali da leitura da Bíblia, não vai atrás das coisas? Por quê? A gente vai andar? A gente não vai andar, a gente vai ficar lá dentro do carro, olhando, pô, aqui é lindo, e cara, não se engane, o carro do cristianismo é o carro mais lindo que você pode ter na tua vida, é o melhor carro, é o melhor de todos, não tem carro nenhum que você pode pagar nesse mundo que vai ser melhor que esse, não tem. E você entra lá, não vai ficar olhando para o teto solar, não vai ficar vendo lá o sistema multimídia, você tem que andar com ele, você tem que andar com ele. Nesse carro aí, ó, você tem que fazer manutenção, você tem que ligar ele, você tem que acelerar ele, e às vezes você vai acelerar no meio da neblina e você vai soltar a mão do volante, cara. É assim que as coisas vão funcionar às vezes. É assim que você tem que fazer acontecer. Então assim, eu estava meditando nessa palavra de como a gente tem que praticar a nossa fé, e no meio disso tudo assim, me saltou aos olhos uma passagem na Bíblia. E eu vou ler, eu já vou terminar, falta 1 minuto e pouquinho, eu vou ler com mais calma para vocês aqui. Então vamos lá, quem quiser acompanhar, esse aqui vem do manual do proprietário do carro, sabe aquele que você nunca leu? Então, no cristianismo você tem que ler, tá? Você tem que ler a Bíblia, tá? Vamos ler a Bíblia, que é importante e tal. Mas vamos lá, ó. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 8. Eu vou ler devagarzinho, mas tem 1 minuto e meio, dá. Então vamos lá, pessoal, ó. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento. Então, conhecimento, pessoal, tem que ir atrás do conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. Não adianta se controlar se quando você cai, você não persevera, você desiste. A perseverança, a piedade a fraternidade, e a fraternidade, o amor. E agora aqui para concluir, olha que legal. Porque se essas qualidades existirem, e não só existirem, estiverem crescendo na sua vida, existirem, mas crescerem na sua vida, se elas existirem, estiverem crescendo na sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Vamos ser operantes na nossa fé, vamos ser produtivos na nossa fé. Tem um baita de um manual de instruções que vocês podem perseguir, vocês podem ler, vocês podem orar. Vamos buscar a nossa fé. Amém, pessoal? Que privilégio, hein? Ouvir essas mensagens. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Pessoal, quem aqui gostaria de ouvir? Você é reto perante Deus. Você é reto perante Deus. O seu coração esteve com Deus todos os seus dias. Todos nós gostaríamos de ouvir isso, né? Eu quero falar hoje sobre um rei, de quem foi dito isso. Lá em Crônicas, 2 Crônicas, aqueles livros que às vezes a gente passa meio rapidinho, em 2 Crônicas 14:2 diz: Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. E depois, em Crônicas 15:17, diz mais ainda, na segunda parte do versículo diz: o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, ou como diz ali, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Aleluia! É um tremendo exemplo para seguirmos, não é? Só que a gente precisa ler a história toda, gente. Asa assumiu o reinado
e foi abençoado com 10 anos de paz. Em um tempo de muita guerra, em que sempre um povo estava tentando conquistar o outro, ele foi abençoado com um reinado de 10 anos de paz. Nesse tempo, o que ele fez? Ele sentou e descansou para usufruir? Não. Ele foi lá nos altos, ele destruiu os ídolos, ele destruiu os postes, ele acabou com o culto aos deuses estranhos. Ele não ficou quieto aproveitando esses 10 anos de paz. Mais do que isso, ele convocou o povo e ele disse ao povo, ele disse para a nação que a nação tinha que chamar por Deus, que a nação tinha que se render a Deus e seguir as suas leis e os seus mandamentos. Aleluia! É esse um exemplo para a gente seguir, não é mesmo? Depois de 10 anos de paz, vieram os etíopes com 1 milhão de soldados para querer conquistar essa terra. Nesse tempo, Asa tinha edificado, construído cidades, o povo tinha sido próspero, e eles não investiram muito no exército, já que estavam em paz. Eles tinham menos de 600 mil soldados. Veio o rei dos etíopes com 1 milhão de soldados. Asa chamou os seus soldados, foram para a batalha, e ele fez o principal. Ele chegou para Deus e clamou. Clamar é mais do que simplesmente pedir. Clamar é realmente se render. É entender no seu coração que você está dependendo dele. Ele clamou a Deus, ele pediu: Deus, só o Senhor faz com que o fraco vença o forte. Só o Senhor pode nos dar essa batalha, essa vitória. Eu confio no Senhor, nós como nação confiamos no Senhor, e nós vamos à batalha em seu nome. O que aconteceu? Deus abateu os etíopes, e muito mais do que simplesmente se defender, eles conquistaram a terra, eles prosperaram, eles tiveram muitos despojos, e isso foi maravilhoso. Eles tiveram uma vitória muito maior do que imaginavam. Aí convocou a nação, todas as terras que foram conquistadas, e veio um profeta e disse, ali em 2 Crônicas 15, 2, no versículo de 2 Crônicas 15, 2, na segunda parte, um profeta veio e disse para Asa: você buscou a Deus. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Em outra versão da Bíblia diz que se você quiser deixar a Deus, Ele te deixa também. Se você quiser um tempo de Deus, Ele te deixa em paz. Ele respeita a sua vontade. Ai, que medo. Diante dessa palavra e dessa grande vitória, Asa convocou o povo. Ok, pessoal, todo mundo totalmente rendido a Deus? E é isso daqui em diante. E veio e o povo se alegrou com isso. É muito bom. Quem tem filho sabe que a criança gosta. Quando a criança tem direção, tem disciplina, ela se sente segura, não é verdade? O povo ficou feliz com isso. E Deus se alegrou e deu paz e prosperidade para eles por muito mais anos. E daí veio a rotina, o dia a dia em paz. E o que aconteceu? Asa, que estava lá tão ligadinho com Deus, foi fazendo as suas coisas no dia a dia, e ele não deixou de ter o coração em Deus. Só que talvez não estivesse assim tão ligado como era antes no momento de batalha. Daí veio um outro rei querer conquistar a terra. Asa, como estava muito acostumado com a sua administração, fez o quê? Foi lá, abriu os cofres do templo, os cofres do palácio, pegou o dinheiro, contratou soldados sírios. Venham cá para ajudar a vencer essa batalha, tal. Foram lá, até venceram a batalha. E daí veio um profeta de Deus e disse em 2 Crônicas 16, 9: seus olhos passam por, os olhos do Senhor, seus olhos passam por toda a terra,
para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E esse profeta chamou a atenção de Asa, porque ele pensou mais nas rotinas, nas coisas que ele sabia, do que na confiança em Deus. E nós, muitas vezes, fazemos isso no nosso dia a dia. Nós conhecemos o milagre de Deus, sabemos o que é, como é maravilhoso o relacionamento com Ele, mas estamos tão enrolados no nosso dia a dia, que em muitas situações esquecemos que Ele é a nossa prioridade. Então, o desafio para vocês é ter o coração totalmente em Deus. O quanto Ele está mandando na sua agenda dessa semana. Amém? Amém? Boa noite, tudo bem? Antes de qualquer coisa, eu preciso de um grande favor de vocês. Eu preciso que vocês repitam uma frase. Diga assim: eu tenho 100 minutos. Muito bem. No Salmo 90, que é uma transcrição de uma oração de Moisés, ele diz o seguinte: porque 1000 anos aos teus olhos, Senhor, são como o dia de ontem que se passou. Mais para frente, um pouquinho, ele diz o seguinte: um homem, ele vive com força, ele vive com vigor por 70 anos, 80 no máximo. E o resto, o que passar disso é canseira e é enfado. Fazendo uma brincadeira matemática aqui, com esses números, a gente consegue saber o quanto a nossa vida, esses 70 anos, representam na linha de tempo que estão diante dos olhos de Deus. Se 1000 anos é igual a um dia, então 70 anos são 0,07 dias. Se um dia tem 24 horas, 0,07 dias tem 1,68 horas. Se uma hora tem 60 minutos, 1,68 horas tem 100 minutos. Eu e você, diante dos olhos de Deus, temos 100 minutos de vida. Um jogo de futebol com os acréscimos. Pouquinho mais, ou talvez 2 episódios de uma série no Netflix. A viagem daqui de Curitiba para Joinville dura 100 minutos, talvez mais. Os filmes que a gente assiste, a maioria deles dura mais do que 100 minutos. 100 minutos. O que nós estamos fazendo com os 100 minutos que temos? Esse pouquíssimo tempo. O que nós estamos fazendo? Como nós estamos usando esse tempo? Sabendo que a gente vai prestar contas de tudo aquilo que nós fazemos diante de Deus no final de tudo. Quais têm sido as nossas prioridades enquanto vivemos os 100 minutos? Qual é a história que nós estamos escrevendo nesses 100 minutos? O que é realmente importante? Importante é ser feliz. Ou existem coisas mais importantes do que isso? Em Hebreus 11, o autor de Hebreus nos conta a história de pessoas que usaram muito bem os 100 minutos que tinham. Pessoas a quem a Bíblia chama de heróis da fé. Então ele conta a história de Abel, ele conta a história de Enoque, um cara que agradou tanto a Deus que não chegou nem a morrer. Deus olhou para Enoque: vem viver comigo, ele nem morreu. Conta a história de Noé, conta a história de Abraão, o pai da fé. Conta a história dos filhos de Abraão, Isaac, depois Jacó, Moisés, Samuel, Davi. Conta a história dessas pessoas que nós admiramos. E no final do capítulo, do capítulo 11, nos versículos 39 e 40, o escritor diz o seguinte: ora, todos estes heróis da fé, obtiveram um bom testemunho por sua fé, mas não obtiveram a concretização da promessa. Eles não tiveram a concretização do propósito de Deus. Por quê? Por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, eu e você, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que o versículo está dizendo aqui é o seguinte: na linha de tempo de Deus, que é eterna, Deus é Deus de eternidade, é eternidade.
Salmos 93 diz que ele existe desde a eternidade, então a linha de tempo não tem começo, não tem fim. Quando ele olha aqueles caras que nós admiramos, que estão escritos na Bíblia, Abraão, Davi, todos esses caras, ele olha para eles e diz, eles não concretizaram a promessa, eles não foram aperfeiçoados. Por quê? Porque olhando mais para frente, ele vê cada um de nós. E ele preparou algo superior ao nosso respeito, para que nós, cumprindo o propósito das nossas vidas, aperfeiçoemos aquilo que Abraão, Moisés e esses caras fizeram. Para que a gente complete aquilo que eles começaram, para que a gente aperfeiçoe aquilo que eles começaram. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus te deu algo especial, Deus te deu uma vocação especial. Você é importante, você não está aqui à toa, você não está vivendo aqui por acaso. Deus te deu algo que só você pode fazer, só você. E isso aperfeiçoa, completa, realizar isso, completa aquilo que Abraão e todos aqueles caras fizeram. Como eu tenho usado os meus 100 minutos? Eu tenho pensado em aperfeiçoar aquilo que eles fizeram? Eu tenho buscado realmente fazer aquilo que é o meu propósito, o propósito de Deus para a minha vida? Agora repita mais uma vez. Eu tenho 100 minutos. Obrigado. Olá, igreja, boa noite. Hoje eu quero falar com vocês sobre como nós podemos ver Deus em meio às tempestades e aos momentos difíceis pelos quais passamos. Eu não sei vocês, mas eu particularmente, quando passo por um momento difícil, eu sempre pergunto, por que agora, por que comigo? E uma pergunta que eu sempre faço para Deus é o que eu preciso aprender com isso que eu estou passando. E aí, nessa noite, eu queria compartilhar com vocês 5 pontos que eu tenho aprendido ou aprendi com as situações difíceis pelas quais eu passei. E esse, na verdade, é um ensinamento pessoal que eu quero compartilhar com vocês hoje. E o primeiro ponto que eu quero destacar é que Deus, Ele tem um tempo para todas as coisas. Ele tem um tempo para o verão, mas Ele também tem um tempo para o inverno. E lá em Eclesiastes 3:1, diz, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Se nós olharmos, o primeiro relato na Bíblia de uma grande tempestade foi quando Deus pediu para Noé construir a arca. Então nós temos um relato de 40 dias choveu. E aí, se eu e você talvez olharmos esse relato na Bíblia, nós podemos, diante dessa situação, pensar que Deus, Ele simplesmente queria destruir a raça humana. Ele queria acabar com tudo. Mas, na verdade, o que Deus queria promover era um recomeço para a humanidade. E muitas vezes, quando eu e você passamos por esses tempos difíceis na nossa vida, às vezes a nossa compreensão, ela não consegue alcançar a mesma compreensão de Deus. E muitas vezes eu e você, diante de situações difíceis, pensamos, Deus quer acabar com a gente, Deus quer nos destruir, Deus não me ama. Mas, na verdade, Deus tem uma visão para você, e Deus tem, como o próprio Alexandre falou, Deus tem um propósito. E aquele momento, aquele tempo não é eterno, mas Ele tem um propósito, Ele tem um tempo. E Deus quer, com esse tempo, produzir algo na sua vida. E aí, eu vou partir para o meu segundo ponto, que nada nunca foge ao controle de Deus. Nunca. Lá em Isaías 14:24, diz, certamente como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Eu e você temos uma agenda, mas Deus também tem uma agenda para a gente. Eu e você fazemos planos, mas Deus também faz planos. E os planos de Deus, eles são planos de paz e não de mal, para dar a mim e a você um futuro e uma esperança. Então, diante de situações difíceis, quando eu e você olhamos para aquela situação, não vemos saída, não vemos o que aquilo quer produzir, ou o que aquilo vai gerar, Deus, Ele tem um plano perfeito para você.
Eu não sei muitas vezes por que a gente passa, não sei se você hoje tem passado por uma situação difícil ou não. Muitas vezes pode ser por nossas escolhas, muitas vezes pode ser por um propósito de Deus que a gente passe por isso, mas Deus usa todas as coisas para que elas cooperem para o meu e para o seu bem, para produzir um fruto, para se alinhar com o propósito, como o Alexandre falou, para qual Deus nos criou. E aí eu vou entrar no meu terceiro ponto. Diante de situações difíceis, Deus espera que eu e você entreguemos, confiemos e esperemos nele com paciência. Quando eu e você, diante de uma situação difícil, nos colocamos diante de Deus, entregamos a nossa vida, o nosso coração, Deus, ele pode, então, tomar o curso dessa situação, tomar a direção dessa situação e ele pode intervir. A Bíblia fala para que eu e você não nos andemos ansiosos com coisa alguma, mas que tudo aquilo que tem preocupado o nosso coração, nós possamos colocar diante dele, em oração, buscando a Deus, como o Felipe falou, vivendo o nosso cristianismo através da oração, da leitura da palavra. E quando a gente faz isso, eu e você podemos conhecer a Deus. A nossa confiança, ela se aperfeiçoa. E então nós podemos esperar em Deus com paciência, porque Ele tem cuidado de nós. E muitas vezes, eu não sei você, mas em situações difíceis, e aí eu vou entrar no meu quarto ponto, Deus, ele é um Deus intencional. Ele quer produzir em nós um fruto, Ele quer produzir frutos na nossa vida. E muitas vezes, diante das situações difíceis, elas sempre nos desafiam. E eu sempre penso que os desafios, eles nos tiram da nossa zona de conforto. Porque os desafios e as situações difíceis, elas sempre despertam em nós sentimentos que às vezes nós não conhecíamos a nosso respeito. Ela nos faz, prova o nosso caráter. E muitas vezes, ela até coloca em xeque a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Eu muitas vezes já me perguntei, diante de situações difíceis, Deus, cadê você nessa situação? E aí, eu vou partir para o meu quinto ponto, mas não menos importante, que diz, Deus sempre está comigo e com você, sempre. Lá em Marcos 4, os discípulos e Jesus, eles nessa passagem, relata que Jesus e os discípulos tinham evangelizado o dia todo, eles estavam atravessando o mar da Galileia, e aí veio uma grande tempestade. E aí os discípulos se desesperaram e chegaram até Jesus e falaram, Jesus, você não está vendo essa grande tempestade? E Jesus simplesmente levanta, fala para a tempestade se acalmar e fala para os discípulos, por que vocês temem? Então, muitas vezes, eu e você, diante de situações difíceis, a gente não consegue enxergar que Jesus está no barco junto com a gente. E é Ele que conduz essa situação, quando eu e você entregamos a situação para Ele. E aí, diante dessa situação, das situações difíceis, quando eu e você realmente colocamos a nossa vida diante de Deus, nós podemos perceber que Ele tem promessas a nosso respeito, nós podemos crer a despeito das circunstâncias. E lá em Pedro 5,7 diz, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Então, diante dessas situações difíceis, eu e você podemos depositar nele toda a nossa confiança, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Amém. Somos filhos e o Pai torce por nós. Minha esposa e eu resolvemos ler os evangelhos na nossa devocional. Então a gente faz a nossa devocional de manhã cedo e é bem gostoso, a gente prepara um chimarrão, pega a Bíblia, tem que ter o chimarrão, e abrimos a Bíblia e lemos ali um capítulo, não mais que isso, não lemos tanto assim, mas lemos um capítulo e deixamos aquilo mexer conosco. E o capítulo de João 13 mexeu comigo uma parte onde Jesus está fazendo ali, ele faz o lava-pés, ele lava os pés dos discípulos, ele conversa com eles, eles estão num ambiente fechados e acontece que eles comem o pão juntos, eles tomam vinho juntos, conversam bastante, Jesus fala bastante sobre amizade, fala bastante sobre amor para o próximo. E ali ele fala para Judas, diz, Judas, vai logo fazer o que você tem para fazer. Tipo, sai daqui.
E quando ele dispensa Judas, ele vira para os discípulos e ele diz assim: filhinhos, vocês não vão mais estar comigo muito tempo. E quando ele fala esse filhinhos, isso me arremeteu à carta de João. Esse filhinhos, esse carinho, essa forma como ele aborda, como ele olha para eles, dizendo, meus filhos. Isso me leva para a carta de João, porque o mesmo João que escreveu o Evangelho de João, que narra essa história de Jesus, ele depois, 30, 20, 40 anos depois, não sei quanto tempo, mas ele já está velho, ele escreve uma carta para a igreja, e ele fala para a igreja assim, filhinhos, e ele passa a falar, a escrever nessa carta para eles, dizendo, vocês querem ter comunhão com o Pai? Filhinhos, vocês querem ter comunhão com o Pai? Ele diz, o que vimos e ouvimos, o que eu vi com os meus olhos, o que eu ouvi de Jesus com os meus ouvidos, isso eu escrevo para vocês. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa e a sua alegria seja completa. Ele fala, você quer ter comunhão com o Pai? Venha ter comunhão comigo, venha ter comunhão conosco. Ele diz, venha para a igreja, venha para cá, aqui nós temos comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E quando nós recebemos muitos visitantes aqui, quando você visita uma igreja pensando em escolher uma igreja, considere isso. Eles têm comunhão com o Pai? Eles têm comunhão com o Filho Jesus Cristo? Se eles têm comunhão com Jesus Cristo e com Deus, é uma igreja onde eu posso fazer parte, onde posso estar junto. Somos filhinhos, nós somos parte de uma família. Temos comunhão uns com os outros. João está falando de família, ele está falando de intimidade, ele está falando de amor, está falando de segurança, ele está falando de confiança, de um lugar onde existe uma busca do bem-estar do outro. João está falando de respeito, de crescimento. Igreja é família. Igreja é estar junto. A gente se vê uma vez por semana, 2, 3, alguns de nós se veem 4 vezes por semana, talvez até mais. Gostamos de estar juntos, gostamos de ter comunhão uns com os outros. Ele diz nessa carta, somos nascidos do Pai, andem na verdade, amem uns aos outros. E ele fala assim, ele fala, não peque, mas se você pecar, saiba que você tem um advogado lá no alto. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele é seu advogado. Se você errar, se você vacilar, se você se desviar, você pode acessar esse advogado, e esse advogado, ele intercede diante de Deus por você. Isso é igreja. João está falando, filhinhos, não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Porque Ele fez a propiciação dos nossos pecados. Mas Deus, Ele quer que Ele não quer que você e eu sejamos crianças para sempre. Ele quer que a gente cresça. Deus torce por você. João diz assim, ora, vós tendes a unção da parte do santo, você tem a unção do alto. Você conhece a verdade. Você já conhece a verdade, e você tem essa unção do alto. Você não está sozinho, o Espírito Santo está em você. Quando você convida Jesus para entrar na sua vida, quando você se converte a Ele, quando você resolve caminhar com Jesus, Jesus entra na sua vida e o Espírito Santo também entra em você. E essa unção do alto, ela está em você. Veja o que João escreve para nós. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio.
Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Deus quer que você cresça, Deus quer que você seja jovem e Deus quer que você se transforme em um pai, em uma mãe. Ele quer que você ensine os outros, Ele quer que você aprenda tanto de Jesus no seu caminhar com Ele, que você passe a ensinar os outros. Concluindo, eu tenho 100 minutos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, mas o Pai, Ele conhece você, porque você é filho de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Deus é muito bom, né? Deus é muito bom. Glória a Deus por esse tempo, glória a Deus por essas pessoas. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez na vida deles?